Zelma, nós gostaríamos de conhecer a história da origem da pomada do vovô Pedro. Algumas pessoas ainda questionam, essa pomada, ela tem validade, é procedente esse trabalho? E eu sempre, quando ouço esse questionamento, eu me lembro que eu também questionava. Teve de desenvolver a sua própria credibilidade. Sim, e fui muito ajudada pelo nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier, porque ele passou a me escrever falando sobre a pomada e eu fechada em relação a ela. E ele começou a me escrever, eu tenho inúmeras cartas dele, e eu pensava, mas se o Chico me escreve sobre a pomada, o Chico que eu respeito tanto, então essa pomada tem algum valor. E eu comecei cautelosamente a acompanhar as cartas que o Chico me escrevia e observar. E aí eu fui abrindo o meu coração e a minha mente a respeito do trabalho. E a gente vai percebendo o valor da pomada não apenas como elemento que cura, mas como elemento que ajuda a pessoa a se transformar. A pomada Vovô Pedro, a sua fórmula foi recebida pelo médium João Nunes Maia no Centro Espírita Campos Vergal, no Sanatório Santa Isabel, em Betim, durante o lançamento de um livro de João Nunes Maia, que é o livro Além do Ódio. Um dos espíritos que fazem parte do romance se apresentou a ele e disse: nós gostaríamos que você fosse lançar esse livro junto aos nossos irmãos da colônia Santa Isabel. Mas é um lançamento sem venda, é um lançamento de distribuição entre os nossos irmãos de lá. E lá foram, lá para o Centro Espírita, Campos Vergal, e o Nunes foi assustando quando ele viu o número de pessoas que foi entrando para o Centro Espírita. Houve a reunião normal, o estudo do Evangelho, o comentário, prece, aquela coisa toda, e aí foram fazer a distribuição dos livros. De repente o Nunes olha para a porta e, pelas suas condições mediúnicas, ele vê adentrar um número considerável de espíritos caracterizados como escravos, e ele registrou que eram os mesmos do livro, né? Que ele tinha identificado, convivido com eles de uma certa forma, enquanto psicografava o livro. E eles foram chegando alegres e fizeram um corredor. E aí os outros personagens do livro chegaram também, que seriam, vamos chamar assim, os personagens principais. E eles também vieram e se aproximaram e ficaram mais próximo à mesa, como se fossem aguardar mais alguém. Daí a pouco aparece uma figura de um nobre, de uma pessoa culta daquela época, né, do século XVIII, e ele vem caminhando, e todos os escravos e os outros personagens, todos os espíritos, se colocam numa posição de muito respeito, de muita alegria, de muita admiração. E o Nunes pensou, mas quem é esse? Ele não se lembrava daquele personagem. Aquele personagem veio e falou com ele: pega um papel, porque eu vou ditar para você a fórmula de um medicamento que vai trazer um grande alívio para todas as pessoas desta comunidade e para muitas outras pessoas. E o Nunes falava isso rindo. Ele dizia assim: eu nunca vi mesa de casa espírita não ter um pedaço de papel, mas você acredita que não tinha? Aí ele abaixou e pegou um pedaço do papel que embrulhava os livros, rasgou um pedaço de papel, e o povo está lá conversando. E ele pegou aquele papel, puxou a caneta do bolso, e o espírito ditou para ele a fórmula da pomada. E aí houve um diálogo entre os dois. O espírito disse para ele: essa pomada tem um preço. O Nunes levou um susto. Mas preço? Como? No movimento espírita não se vende. Jesus ensinou: dá de graça o que de graça recebeste. E o espírito sorriu e disse para ele: o preço desta pomada é Deus lhe pague. O dia que você vender essa pomada, ela não surtirá o mesmo efeito. E o Nunes falou: mas qual é o seu nome? O espírito mais uma vez sorriu e falou: me chama Vovô Pedro. O tempo passou e muitos anos depois, o Nunes gostava muito de livro e de biblioteca. E ele foi na Biblioteca Pública de São Paulo. E ele pega uma enciclopédia e começa a folhear. E de repente ele olha: mas esse é o espírito, esse é o Vovô Pedro. Quando ele olha assim, o espírito se torna visível a ele e diz: é verdade, sou eu. Mas aqui está dizendo que você é Mesmer. Ele disse: mas sou Mesmer. As coisas simples devem ter nomes simples. Se eu lhe dissesse na época o meu nome, você iria colocar talvez o meu nome nesta pomada, ou relacionar o meu nome com a pomada, e muitos descreriam de você, acreditando que você estava usando o nome pomposo, o nome de um cientista, para fazer valer a importância da pomada. Desculpe então a minha intromissão, mas o Mesmer é o Franz Antônio Mesmer. Aquele cientista que propôs o magnetismo. Que trabalhou, que estudou e desenvolveu todo o trabalho com magnetismo, e que inclusive Kardec trabalha em cima da teoria de Mesmer também. Exatamente.